Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa aula de logística. E aqui a gente está com a nossa jornada do estudante, né, as nossas atividades para essa semana 5, para vocês ficarem atentos, né, a atividade 2, que vai até o dia 16/6, né? Então a gente tem um tempo aí bem tranquilo para vocês desenvolverem essa atividade e com certeza para poder gabaritar aí e conseguir garantir alguns pontos aí na composição da média final de vocês, que é o que a gente deseja, né? Que todos sejam aprovados e muito bem aprovados, né? Então, já sabem, qualquer dúvida, mandem sempre para lá através do Fale com o Mediador. E sempre é importante vocês especificarem, né, de qual é a disciplina, para que a gente consiga ter aí um atendimento melhor para cada um de vocês, certo? Então, aqui vamos para a nossa aula de logística empresarial. Vamos falar aí sobre estoques, né? Para essa nossa aula. Mas antes, deixa eu ver aqui quem que está aqui com a gente. Sempre gosto de ler o primeiro boa noite, né? O Luiz Carlos está aqui com a gente, o Júnior, o Alexandre, o Fernando, o Marivalda, a Laura, o Washington Oliveira, o Júnior Rodrigues, Valdelei Rodrigues, Tamara, acho que é Tamara que não tem acento, Tamara, a Camila, o Evandro, o Osiel, o Flávio, o Celson, deixa eu ver quem mais, a Adriana Marques, o Kennedy, o Gleison, o Sérgio, o Luiz, o Marciano, lá de Caxias do Sul, o Zé tá falando que tá muito frio lá em João Molevade, lá em Minas Gerais. Aqui tá fresquinho, como diria o meu esposo, né? Tá bem agradável, certo? Então, boa noite a todos vocês. Obrigada, Camila. Camila falando aqui que gosta da aula. Falando da aula, gente, eu ainda tô com um cenário aqui, né? Muitos de vocês que vieram da disciplina de empreendedorismo, então aqui eu deixei aqui o cenário montado de empreendedorismo que a gente falou sobre marcas, né? Sobre a Nike, mas não tem assim a ver com a nossa aula de hoje de estoques. Podem ficar tranquilos, é só para ficar bonitinho aqui. Então, eu disse, nossa, o que será que isso aí tem a ver? Só deixei para ficar bonitinho, para não desmanchar o cenário da aula passada. Mas sejam todos muito bem-vindos, onde nós vamos falar aqui a respeito, né, de estoques, que vai ser o nosso tema aqui, o que são e por que ter estoques. Mas antes eu gostaria de trazer essa notícia aqui para a gente poder falar um pouco, né? Indústria sofre com escassez e aumento de preços de insumos. Isso aqui é uma realidade que vem, até trouxe essa notícia aqui da data do final, né, de 2020. O Robson e a Nubank também. Mas ultimamente eu estou gostando muito de falar da Nike. Viu, Robson? Além da Nubank, que é uma marca aí mais conhecida, né, mais fácil de todo mundo entender. Mas voltando aqui para a nossa questão de logística, né, falando mais especificamente sobre estoques, como que essa questão do estoque ela vai estar organizada na logística empresarial, qual que é o peso, qual que é a estratégia, o papel estratégico que ela tem dentro, né, de todo o processo de logística. E aqui a gente traz essa notícia ainda de 2020, falando a respeito, né, da escassez, da falta de estoques, né, nesse caso, e do aumento de preços de insumo. Porque, lembrem-se sempre, à medida em que eu tenho uma procura maior por um determinado produto. Até a gente falou a respeito disso, né? Dos tênis da Nike, né? De algumas edições limitadas aí da Jordan, né? Que eles fazem lançamento. Então a gente tem um preço muito mais elevado. Da mesma forma, trazendo aí para a questão de estoques, na proporção do que nós temos aí uma diminuição desses estoques que são necessários dentro da indústria, a gente vai ter um aumento desses insumos. Consequentemente, isso vai impactar em toda a estratégia de preço da minha empresa, do produto, né, da indústria, e assim a gente tem esse efeito de bola de neve, né, que vai ser muito prejudicial e vai chegar ao nosso consumidor, e por vezes também a gente tem aí esse comprometimento de toda a nossa estratégia de fidelização dos clientes. Deixa eu ver aqui, o pessoal mandando o Júnior, mandando boa noite, o Ralph Santos também, a Nalva Mendes, a Suzy falando que está no Nubank desde empreendedorismo, que legal, que bom, Suzy. O Zé também falando das aulas, obrigada, gente. O Rômulo Leitão também que está aqui com a gente. Então, falando a respeito dessa necessidade de insumos, eu queria saber de vocês, quem aí que está acompanhando a aula, que passou
ou de uma forma mais grave, ou ainda tem passado por problemas relacionados, né, a essa questão de escassez de insumos, desde componentes eletrônicos, né, que a gente tem visto aí, que tem sido mais propagandeado aí pelas nossos noticiários, até mesmo de outros problemas, né? Eu lembro que lá por 2020 a gente teve um problema tão grave a respeito de estoques que houve problema até mesmo na questão de ter papelão, caixas de papelão para poder embalar os produtos que se tinham. Então, olha só, até onde foi possível chegar essa questão dessa escassez de insumos, né? De componentes que são necessários ali para toda a cadeia produtiva, até mesmo a questão do que nós temos aí falando a respeito de caixas de papelão, certo? Tiago perguntando, prof, tô aí, tô aqui sim, gente, vocês estão me ouvindo, estão me vendo, tá tudo certinho, tá indo a aula certinho aí para vocês, que para mim tá tudo certo, mas se não tiver, avisem aí que a gente já vai modificando. E aí eu queria saber de vocês, aí, no dia a dia de vocês, tá tendo algum problema com algum tipo de insumo? Certo? Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai para a nossa outra pergunta, né? O que são e por que ter estoques, né? Dentro dessa questão de ter alguma escassez. O Ângelo Davoli fala o seguinte: a empresa que eu trabalho passou pela falta de papelão, exatamente. E eu lembro, né, de um colega que é da área de logística, de uma indústria aqui de Maringá, uma indústria de alcance nacional, e ele falava o seguinte: que um dos principais termômetros de como está a produção em um país são as caixas de papelão. Essa oferta maior ou essa necessidade maior. Então, o Ângelo está falando aqui, né, a respeito disso. O Anderson, não, Ariderson, perdão, Ariderson, ele fala o seguinte: até hoje estamos tendo problemas com o desabastecimento de semicondutores devido aos conflitos em Taiwan. E infelizmente é o que tudo indica, né, por questões até geopolíticas, pode ser que a gente tenha algo assim mais prejudicial e que possa impactar mais ainda essa questão dos semicondutores. O Robson fala o seguinte: na empresa que eu trabalhei está com escassez de mercado para vender os insumos. Então a gente tem aí várias dificuldades, né? Principalmente nessa área aí de semicondutores, de componentes elétricos. O Moisés fala o seguinte: boa noite. Realmente a falta de aço está complicando. O arame trefilado para telas metálicas até hoje não está atendendo a demanda. E eu me recordo, né, de quando foi no começo de 2020, a essa época, né, poucos meses de quando a gente tinha começado aí, tinha entrado na fatídica pandemia, a gente já tinha alguns relatos de vários alunos, né, que estavam passando por essa situação na empresa onde trabalhavam, né, dessa necessidade aí desde aço e dos mais variados insumos. Depois que essa questão de semicondutores e componentes elétricos se tornou mais grave ainda. O Osiel falando, tivemos problemas com semicondutores eletrônicos. O Ângelo falando, hoje é a falta de componentes vindo da China, né, que a gente ainda enfrenta aí por esses diversos problemas. Então, quando a gente fala a respeito dessa questão dos estoques ser algo estratégico, eu me lembro até que em 2020, quando a gente estava com essa disciplina, né, a essa época, no ano de 2020, alguns alunos falaram que a empresa que trabalhava conseguiu se organizar melhor, ter um tempo melhor para poder se reorganizar, para poder reorganizar toda a linha de produção, porque ela tinha feito um estoque muito grande, com um preço estratégico, que tinha dado tempo de entregar. Mas esse não foi o caso de todas as empresas. Algumas empresas conseguiram fazer, né, ter isso aí, mas boa parte das empresas que trabalham principalmente dentro daquela proposta do estoque, né, ali o mínimo de estoque possível, não teve condições de poder se reorganizar dessa forma. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. O Alex Carlos fala o seguinte: na empresa onde trabalho, tivemos um problema com a matéria-prima que vinha da Ucrânia. Nossa, logo de onde, né? Então, paralelo, né, a situação que a Ucrânia vive hoje, talvez, quem sabe, Deus abençoe que não, mas ao que tudo indica, depender do desfecho de como que for Rússia e Ucrânia, a gente vai ter aí China e Taiwan também, né? Em uma situação bem complicada. O Adriano fala o seguinte: trabalho na montadora Volkswagen. Aqui continua a falta de componentes e chips, né? Segue esse problema
de componentes e chips. O Marivaldo fala o seguinte: professora, boa noite, boa noite. A estratégia para se obter um estoque que atenda às necessidades dos clientes e que, ao mesmo tempo, não dê margem para grandes perdas. Seria isso? Exatamente. Essa aqui seria uma resposta muito boa para o que são e para que e por que, né? Para que serve a gente ter esses estoques. Então, quando a gente passa por essa situação, né, de mercado que nós vivemos recentemente, né, alguns anos, a gente vê aí toda uma reorganização dos estoques dentro das empresas. Algo que antes a gente poderia planejar tranquilamente, sabendo que toda a cadeia produtiva seguiria aí toda bonitinha, conforme segue o baile, né? Conforme manda tudo certinho. Dentro do contexto de agora, a gente sabe que não é bem assim que as coisas têm funcionado. Então, qual vai ser a estratégia? Qual vai ser a política de estoque a ser adotada por essa indústria? Qual vai ser essa política de estoque a ser adotada pelo atacado, pelo varejo? Como que essas empresas vão se organizar da melhor forma possível, né? O Adriano Navarro falando o seguinte: linha parando por causa de módulos de airbag, muitas férias coletivas. Exatamente, porque parou. Como que você vai continuar a produção? Não tem mais insumo. Então, é uma situação assim que não tem muita alternativa, não tem muito o que se fazer, né? Na empresa, a Nalva Mendes fala o seguinte: na empresa que eu trabalho, trabalhamos com estoque de segurança, pois existem diversos fatores que podem causar impactos por falta de matéria-prima em geral. Então, olha só, essa questão do estoque de segurança, que ele tem sido um pouco maior do que era anteriormente. Ah, professora, quer dizer então que as empresas não trabalhavam com estoque de segurança? Trabalhavam sim. Só que ele não tinha o volume todo que de repente pode estar tendo agora nesse momento, sendo o que for possível de comprar. Imagina só, você está aqui como a situação que o Adriano Navarro falou aqui, de uma grande fábrica ter que parar e dar férias coletivas, como a gente tem acompanhado aí há alguns meses, simplesmente porque não tem aqueles semicondutores, não existe aquele determinado insumo, né? Aqui é o exemplo de um, mas existem vários outros. Gente, para essa nossa aula de hoje, quando a gente vai falar a respeito do assunto, né, de estoques, o que são e por que ter estoques, quais são os impactos, né? A necessidade de equilíbrio e o VMI como uma ferramenta estratégica, e na prática, a classificação de estoques e o inventário, que vai ser algo prático, né, no nosso dia a dia. E aqui eu trago esse pensamento de Charles Duhigg, que tem tudo a ver com essa nossa aula de hoje, falando sobre estoques, né? A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração, porém, não é. Elas são hábitos. O que ele está querendo dizer aqui que tem a ver com a nossa aula de estoques? Que são os hábitos diários, né? São os hábitos que a empresa vai ter ali de forma cotidiana que vai impactar diretamente no bom resultado da empresa. Ah, professora, mas mesmo a empresa se planejando, ela não conseguiu ter ali um sucesso no planejamento de estoques, certo? Isso pode acontecer, mas imagina se não tivesse esse planejamento. Seria muito pior ainda, né? Então é interessante a gente pensar a respeito desses hábitos diários que nós precisamos ter aí de forma estratégica dentro da empresa. Estoques, o que são e por que ter estoques, né? Dentro do que foi falado aqui. Deixa eu ver. Do que o Marivaldo falou aqui para a gente, né? De você ter as necessidades do cliente atendida, mas ao mesmo tempo de você não ter uma margem grande para perdas ali dentro do que se tem de estoque. O que são e por que a necessidade de ter estoque? O estoque eles são material não utilizado, mas que prevê uma necessidade futura, quando a gente fala a respeito de insumos que nós precisamos ter ali dentro das fábricas. E é claro, né? Por que a gente precisa ter estoques? Porque a gestão eficiente desses estoques pode e provavelmente vai ser a diferença entre o lucro e prejuízo de um negócio que a gente precisa ter ali em determinado negócio, certo? Gestão de estoque. A gente tem alguns conceitos já muito bem firmados a respeito de todo o processo de gestão de estoque ao longo dos últimos 30 anos, vamos colocar aí, né, da década de 90 para cá, mas que nesses últimos 3 anos ela sofreu aí uma série de modificações, ela precisou se adaptar.
Afinal de contas, a gente sabe que dentro do processo logístico, a adaptação ela é fundamental o tempo inteiro para que a gente consiga atender melhor os nossos clientes. Então, a gente precisa levar em consideração a queda de giro, o comportamento do consumidor e principalmente a capacidade de adaptação aos novos hábitos de compra. Devido a essas mudanças que a gente teve nos últimos anos, a gente teve todo um padrão, né, de consumo que foi modificado. Pessoas que antes não faziam compras através da internet precisaram fazer compras online, foi necessário. Algumas pessoas que de repente passaram a consumir um determinado tipo de produto que antes não tinha o hábito de consumir aquele produto. Então, tudo isso as indústrias precisaram se adaptar. E com isso, desde quem está fornecendo aí os insumos até as indústrias que estão ali produzindo para atender toda essa mudança que aconteceu no nosso mercado consumidor, certo? Então, essa gestão de estoque, ela precisa considerar a queda de giro, a provável queda de giro, o comportamento do consumidor que se modifica e ter uma capacidade de adaptação aos novos hábitos de compra, certo? Então, quando a gente pensa a respeito dessa gestão de estoque, a gente precisa ter aí o equilíbrio de compras, porque afinal de contas, estoque parado é dinheiro da empresa que está ali parado. Então, a gente precisa ter o suficiente para que a empresa possa andar, para que a indústria continue ali em funcionamento e não venha parar, mas ao mesmo tempo eu preciso ter esse equilíbrio nas compras, porque eu não consigo direcionar muito capital para aquela determinada área de estoque, porque existem várias outras que eu preciso atender também. Então, a gente tem o processo de armazenagem e entrega, né? Que nós já falamos aí ao longo, né, das nossas aulas, falando sobre armazenagem, né, na nossa aula passada, entradas e consumos dentro da nossa linha de produção e a movimentação do ciclo de mercadoria que existe. Então, a gestão de estoque ela vai considerar esses pontos aqui, desde essa necessidade de equilíbrio de compras, da armazenagem e entrega, das entradas e consumo em toda a minha linha de produção e da movimentação desse ciclo de mercadoria dentro da empresa para chegar até o meu consumidor final. E quais são os tipos de estoque, professora, que a gente precisa considerar? Beleza, a gente já falou a respeito da necessidade de estratégia que nós precisamos ter aí dentro da empresa, mas eu também preciso considerar, né, a respeito de quais são as melhores estratégias a serem adotadas com o tipo de estoque que eu tenho dentro da empresa. E aqui, basicamente, nós temos 5 tipos de estoque, né, que a gente acaba agregando aí nesses modelos, né? E a primeira que nós temos aqui é a matéria-prima, que vai ser aí um dos principais tipos de estoque que eu tenho dentro da empresa, que vai ser necessário para eu poder estar ali iniciando todo o meu processo de fabricação de um determinado produto. Depois nós temos estoques que estão em processamento ou em trânsito dentro daquela linha de produção. Temos também os produtos que estão semi-acabados, né, que seria o estoque semi-acabado, e aí nós temos os acabados, componentes ou peças isoladas. E por fim, nós temos nosso PA, que é o produto acabado, que vai sair ali da expedição e ser direcionado para o nosso consumidor final, que é o objetivo que a gente tem ali, que todos esses insumos, matéria-prima, tudo que foi usado ali na minha linha de produção, ele chegue a esse produto acabado, certo? Então, quais são os tipos de estoques que nós temos aqui? Matéria-prima, processamento ou em trânsito, semi-acabados, acabados, componentes ou peças isoladas e, por fim, produto final acabado, certo? O Aridesson pergunta o seguinte, professora Simone, onde que é avaliado o custo de capital parado? Algumas empresas utilizam como fator de decisão o custo de oportunidade de capital. Normalmente, quem faz esse cálculo aqui, Aridesson, é a equipe de finanças junto com a contabilidade. Eles que fazem esse planejamento. Ali, ao final de cada ano, né, a gente tem todo o processo de planejamento, de projeção que todos os setores de uma indústria faz, né? O meu esposo ele trabalha como supervisor de marketing em uma indústria, então todo final de ano ali eles fazem toda essa projeção para o ano seguinte. E aqui quem vai fazer essa projeção
de custo de capital parado para o ano seguinte, levando em consideração as questões econômicas, levando em consideração tudo que foi vendido no decorrer daquele ano, né? Que se vai fazer projeção para o próximo ano. Então, a contabilidade em parceria com o setor financeiro que faz aí normalmente esse custo, né, de capital parado. Então, existe aí dentro do nosso contexto atual como que vai ser avaliada a necessidade de ter mais estoque ou menos estoque de determinados produtos, certo? É mais ou menos assim. Pensa aqui que você precisa de um determinado produto. Eu lembro, né, que no período da pandemia, quando estourou e tudo enquanto, um monte de gente saiu loucamente comprando detergente e papel higiênico. O detergente eu até entendo, mas o papel higiênico, não sei, né? Não sei se vai aumentar o volume, né, da demanda do uso do papel higiênico, mas enfim, o povo saiu, né, ensandecido atrás disso. Agora imagina aquela marca ali, de repente você foi uma daquelas pessoas e aí você tem aquela marca específica de folhas triplas que você utiliza. Então, se você achou ali aquele determinado produto, você vai comprar o máximo possível. Isso dentro da nossa casa. Só que quando a gente fala disso a respeito de uma indústria, né, de você vai envolver a linha de produção, precisa sim ter todo esse cálculo para saber qual vai ser o custo-benefício de ter aquele determinado estoque ali parado daquele insumo ou daquela matéria-prima, né, que a gente vai ter ali dentro da indústria, certo? Deixa eu ver, o Marivaldo Costa fala o seguinte: isso é muito bom, porque assim é possível verificar como andam as saídas dos produtos e o desempenho das vendas em relação ao armazenamento. Exatamente, né? Dando um equilíbrio melhor para toda essa linha de produção. Exatamente. Então, por isso que a gente tem aí esse planejamento que ele é realizado. E com certeza, né, todo esse processo, né, de entender quanto de estoque a gente precisa ter, ele também vai estar aí nessa projeção. Equilíbrio em estoques, né? Quando a gente fala a respeito desse processo de equilíbrio de estoque, principalmente no contexto de hoje, eu tento imaginar aquele equilibrista que está ali passando em cima de um, um fio, né? Vamos colocar assim, de uma corda bamba, aquele fiozinho ali, e ele tá com aquela vara tentando se equilibrar. Seria mais ou menos aquilo. Por quê? Ele precisa manter um equilíbrio adequado, porque se ele for muito para a direita ou para a esquerda, ele vai bambear e vai cair. E aí, quando a gente fazendo um paralelo, né, para as nossas indústrias hoje em dia, nesse processo de queda, a gente pode ter um prejuízo muito grande e que vai prejudicar muito ali o nosso negócio, nosso empreendimento. A gente pode ter aí grandes perdas por conta disso, certo? O Luiz Carlos fala o seguinte: a empresa que eu trabalho mudou a política de estoque porque no ano passado perdeu um grande valor devido à queda do preço do café. Então, olha só, será que foi feita a projeção levando em consideração os fatores externos, fatores econômicos? Tem coisas que não tem como a gente contar. Por exemplo, quem poderia imaginar no curso aí de 3 meses que no ano passado a Rússia simplesmente ia acordar virada e ia declarar guerra ali para a Ucrânia? Não tinha muito como a gente imaginar que de fato isso fosse acontecer. Existiam, professor, ali os Estados Unidos estavam falando que a qualquer momento a Rússia ia fazer isso, mas só que a gente, dentro do nosso contexto, né, de geopolítica hoje, ficava difícil imaginar que ele de fato fosse concretizar isso. Então, com certeza foi algo que não entrou no planejamento de empresas que são afetadas diretamente por tudo que era produzido pela Ucrânia, né, por toda a grandeza econômica que a Ucrânia tem ainda, né, mas tinha, principalmente até o ano passado, que ela seria ali afetada dessa forma. Então, era algo que com certeza não entrou no planejamento de boa parte das empresas que são impactadas, né, diretamente por ela, certo? O Geriano Nascimento fala o seguinte: também afetou bastante a falta de oxigênio para os hospitais atenderem as vítimas da pandemia, né? A gente viu isso, acompanhou isso de coração partido, né? Principalmente quando a gente fala a respeito, né, de Manaus e outras cidades, né, que passaram por isso, que foi, assim, desolador. Não tem nem palavras para a gente poder descrever. O Osiel Romeiro fala o seguinte: professora, estoque muito grande não é dinheiro parado? Exatamente, com certeza, Osiel. E é isso que a gente está falando aqui, sobre essa necessidade de equilíbrio. Porque hoje está cada vez mais difícil, dentro do contexto econômico, social, político, geopolítico que nós estamos agora,
de fazer essa projeção de uma forma mais precisa. Por quê? Toda a nossa forma de pensar estoques até 2020 ela era uma. Só que de 2020 para cá, ela precisou se adaptar, principalmente a depender do segmento em que a indústria estiver atuando. Quais são os países que afetam, que produzem esses insumos e afetam diretamente toda a linha de produção dessa empresa. Então, por isso que a gente precisa pensar de forma mais estratégica, não apenas pensando com base nos relatórios anteriores de venda e tudo. Hoje a gente tem mais elementos que precisam ser colocados nessa equação, né? Como estamos aqui com engenheiros e engenheiras, né? Vamos falar de uma forma matemática, né? Então a gente precisa de mais elementos, para mais componentes dentro dessa equação, que antes seria apenas os relatórios anteriores e as projeções de procura de a demanda por conta dos clientes, a gente precisa considerar todas essas mudanças econômicas, sociais e políticas que a gente tem atualmente, principalmente por conta da pandemia. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. O Tiago fala algo muito interessante. Hoje é delicado. Para um bom planejamento, principalmente de estoque, tem que se entender de geopolítica para uma boa projeção, exatamente. Esse componente, esse elemento a mais, né, que a gente precisa adicionar na nossa equação. Então, analisando previsões de estoque. A gestão, ela precisa de um estoque na quantidade adequada, onde tenha condições aí de regular demanda e disponibilidade, demanda, né, aquilo que você vai precisar dentro da linha de produção, e a disponibilidade de ter aquele determinado produto para você comprar no mercado, atendimento ao consumidor, uma vez que eu tenho esse produto acabado e vou ali vender para esses determinados clientes, né? Ter capital de giro para conseguir manter a minha indústria saudável e o menor capital imobilizado possível. Então, observem aqui, gente, a quantidade de fatores que eu preciso analisar para poder fazer essa gestão de estoque cada vez mais assertiva. Então, é um desafio muito grande. É algo bem difícil mesmo, que a gente precisa ter uma equipe ali muito especializada, não apenas nos fatores normais que nós já temos dentro da empresa, de projeção, de estoque, mas também de geopolítica, certo? A Camila Ferro pergunta o seguinte: professora, temos um equilíbrio dentro das indústrias entre demanda independente e dependente? Camila, eu não consigo te responder isso com tanta propriedade, porque no momento eu não estou trabalhando em nenhuma indústria. Mas afirmando aqui, a época em que eu trabalhei em fábrica, falando a respeito de ter esse equilíbrio entre as demandas independente e dependente, a empresa que eu trabalhava, a indústria que eu trabalhava, ela conseguia fazer muito bem esse equilíbrio. Mas só que era um contexto diferente, era uma situação diferente. Então, hoje eu não consigo te responder de forma mais precisa, mas com certeza, até como forma de adaptação, as empresas elas devem ter buscado até por consultorias para ajudar elas nesse processo de planejamento, para conseguir fazer uma projeção um pouco mais precisa, vamos colocar, né, dessa forma. Então, esse processo de planejar a demanda, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é verificar o histórico do que foi vendido nos anos anteriores. Isso aí é o básico do básico. Dentro do contexto que nós tínhamos do ano de 2022, para quando foi feita a projeção, né, para o mês 6 de 2023. Qual foi o histórico? O que foi vendido? Quais foram as principais coisas que foram vendidas até 2020? De 2020 para cá, houve um aumento? Houve um crescimento muito grande, depois uma queda? Tiveram alguns setores que aconteceu isso. O varejo mesmo, hoje a gente tem verificado muito isso. Infelizmente, né, algumas empresas que estão sofrendo aí com toda a reorganização da parte contábil e que tem a ver com estoques também, né? Porque são produtos acabados que vendem ao consumidor final. Então a gente acompanha assim esse trabalho aí cada vez mais desafiador de conseguir fazer esse planejamento da demanda, né? Definição do estoque de segurança, que foi falado aqui, deixa eu ver por quem que falou a respeito do estoque de segurança, né? Que trabalha com estoque de segurança.
essa necessidade, né, de ter esse planejamento. Qual que é a definição? Qual era o meu estoque de segurança até 2020? E de 2020 para cá? Quais são os produtos estratégicos, insumos, né? Vamos aí falar insumo e matéria-prima dentro do contexto de indústria e produtos dentro de varejo e atacado. Qual vai ser o meu estoque de segurança para poder atender aqueles determinados produtos, né? Vamos citar um exemplo clássico aqui do que a gente passou a respeito da produção das máscaras, né? A gente passou por um período máscara de proteção, né? E também do álcool em gel. A gente teve aí uma necessidade muito grande por esses produtos e depois foi caindo à medida que foi controlando, né, que a vacinação foi avançando e que as pessoas puderam ter condições de transitar mais de uma forma segura e hoje em boa parte dos lugares fica ao critério de cada uma das pessoas poder utilizar ou não a máscara. Mas imagina para quantas empresas que tinham ali um estoque considerável. Eu lembro, né, que no começo do ano, acho que foi de 2022 ou foi final de 2021, eu comprei bastante máscara, né? Peguei uma promoção de uma máscara muito boa e comprei bastante. Tem várias ainda que estão estocadas aqui, porque eu usei muito, mas como eu tinha pedido muitas, ainda tem algumas aqui que vez outra, quando vai para o hospital, né? Teve um período, né, do começo desse ano que precisei, infelizmente, ir bastante para o hospital, e aí usava muito. Então, tem aí esse produto, ele está lá estocado, mas houve uma demanda muito grande, onde não se tinha nem condição de atender todo mundo que precisava, e aí depois que o mercado conseguiu reabastecer, aí, de fato, agora a gente tem o quê? Poucas, uma pouca procura por isso, certo? Então, não tem como a gente fazer uma projeção exatamente, vamos colocar aí para máscaras, né? E tomara que a gente não tenha uma necessidade tão grande tão cedo, certo? Essa definição do estoque de segurança, gente, ela viabiliza ter compras mais racionais e permite que as pessoas compreendam o que de fato vai ser mais essencial para a gente ter ali no processo de venda, né? Por exemplo, está o exemplo aqui, né, até dos tênis que estão aqui. Imagina que a Jordan vai lançar uma coleção ali limitada, uma determinada edição comemorativa do há tantos anos que nós temos aí de lançamento de 1984, de quando foi lançado ali o primeiro tênis. Então, a gente vai ter toda a exclusividade trabalhada, quais são os materiais, o que vai entrar na linha de produção aí, e quantos tênis que vão ser vendidos no Brasil, quantos que vão ser vendidos nos Estados Unidos, em Taiwan, na Rússia e vários outros países. Então, vai ser algo ali limitado. Então, vai ser feita toda essa produção. Agora, fazendo essa analogia aqui para o nosso dia a dia de veículos, né? Como que a gente vai conseguir fazer uma projeção? Hoje a gente está numa situação que está complicado para você trocar de carro, né? Eu lembro, né, tem conhecidos que mesmo tendo bastante dinheiro para poder estar trocando de carro, passaram aí 1 ano e meio para conseguir trocar, por quê? Porque não tinha o carro que ele queria e na cor branca, não era nem cor assim muito estrambólica que ele queria, ele só queria um veículo que ele precisava trocar na cor branca. Então, foi 1 ano e meio até ele conseguir trocar esse veículo pelo que ele queria, certo? E nem foi o modelo exatamente que ele tinha pensado, ele teve que ir para um plano B de modelo, por quê? Porque senão ele não ia conseguir trocar o carro que ele precisava. Então, a gente tem essa definição de estoque de segurança aí para a empresa de uma forma estratégica, para que ela não venha ali, no caso, né, de uma indústria, não parar sua linha de produção, e no caso de venda ao consumidor final, deixar de atender aquela necessidade do cliente, certo? Execução da previsão de estoques. Precisa ter um controle e economia em estoque. Vamos pensar aqui, né, em casa. Eu moro em apartamento, então o meu espaço para poder estocar a comida para o mês, ela é pouco. Então é tudo muito compacto. Eu tenho ali a parte para os produtos de limpeza, a parte para a comida, né, a despensa, a geladeira, o freezer, né, em cima da geladeira. Então eu preciso fazer ali uma economia de estoque, primeiro para não perder aquela determinada comida, né, aquele determinado produto, e também para ter o suficiente para que eu não tenha desperdício. Agora faz isso um paralelo para uma grande indústria. Como que ela vai conseguir se organizar?
para ter esse controle, para conseguir regular, equilibrar a demanda e oferta, atender o seu cliente da melhor forma e conseguir ter uma flexibilidade, uma vez que eu possa ter um aumento ou uma diminuição na demanda por determinado produto. A Camila Ferro cita um exemplo aqui, né? Eu comprei diversas máscaras, achando que voltaria a trabalhar de forma presencial no início da pandemia, mas fiquei trabalhando de casa, né? Então, dentro daquele. Interessante esse exemplo aqui da Camila, né? E dentro daquilo que ela tinha previsto, mas que na realidade acabou acontecendo outra coisa, né? Situação que a gente tem aí vivenciado por muitas empresas. E aqui, professora, como que a gente pensaria nos objetivos do controle de estoque para a gente conseguir atender da melhor forma possível a empresa? Temos aqui alguns passos, né, que são colocados no nosso livro didático, que eu coloquei aqui para a gente compreender melhor. Primeiro, quais são os objetivos do controle de estoque? Por que eu tenho que controlar? Para determinar o número de estoque, esse primeiro passo, eu preciso fazer essa definição, pensando aqui, né, no caso da Camila. Como que eu vou saber quantas máscaras eu vou precisar? Segundo, qual tipo de máscara que eu vou utilizar? Eu, particularmente, gosto daquela máscara, a KN95, né? Que você usa e aí já joga fora. Usa e joga fora. Além de ser a mais segura, é melhor. Mas só que qual que é o custo disso? Eu tenho condições de custear isso? Ou eu vou precisar usar um outro tipo de máscara? Dentro da empresa é a mesma coisa. O ideal seria esse determinado insumo desse determinado fornecedor. Mas eu tenho esse tipo de semicondutor para ser fornecido por essa empresa? Se não, então eu preciso ali de um plano B. Segundo passo, determinar qual vai ser a periodicidade de recebimento daquele determinado produto dentro aí dessa projeção de estoque que eu tenho, né? Desses objetivos. Quantidade de solicitação de compra, de quanto em quanto tempo eu vou fazer essa solicitação, eu vou fechar essas compras, receber e armazenar. Como que vai ser, como que vai acontecer, né, esse recebimento, qual vai ser o lugar que eu vou armazenar, né? Citando aqui o exemplo, né? Eu que moro em apartamento, eu não tenho muito espaço para armazenar muita coisa, né? Eu peguei uma promoção, vamos supor, eu peguei uma promoção de sabão em pó. O sabão em pó da marca que eu uso, na quantidade que eu uso, está com preço ótimo. Mesmo que esteja na promoção, eu não posso estocar aqui, porque eu não tenho nem espaço para isso. Trazendo isso para uma indústria. Ela vai precisar de mais aquele determinado produto, por quê? Para não parar a linha de produção dela, mas ela tem espaço, ela tem logística, se não, ela vai precisar alugar um galpão, ela vai precisar alugar um outro espaço, qual que vai ser o custo disso? O custo-benefício compensa? Tem que ter para a linha de produção não parar, então tudo isso aqui vai ser analisado também dentro desse quarto passo aqui de receber e armazenar, determinando também qual vai ser o controle de armazenagem. E no passo 6, nós precisamos ter ali toda a informação sobre estoque, qual vai ser o meu inventário. Eu sei de tudo que eu tenho ali, eu sei como, em que momento, cada um daqueles insumos, né, de matéria-prima, ele vai estar entrando na minha linha de produção, vai ser o suficiente para que eu consiga rodar bem ali a minha unidade de produção. Então, tudo isso precisa ser analisado. Por quê? A gente precisa maximizar os recursos da empresa. Desde a primeira aula, a gente tem falado a respeito disso, de fazer o máximo que pode com os recursos que eu tenho. É uma coisa que eu costumo falar sempre para minha filha. Aí ela vem, ela tem 9 anos, né? Ela, mãe, eu queria determinada coisa. Aí eu, o que que nós temos de recurso? A gente só tem isso. Pois então a gente vai se virar com isso. Por quê? Porque a gente tem que maximizar os recursos do que nós temos, né? É dentro da nossa realidade. É a gente pensar ali o que que eu tenho, qual que é a minha realidade de hoje. Então, em cima disso, a gente precisa sim ter um equilíbrio, fornecer um nível satisfatório de serviço ao cliente ou consumidor, né? Que nós temos. Deixa eu ver aqui alguns comentários que nós temos. O Júnior Shorts fala o seguinte: junto com a logística, tem que ter um bom planejamento, exatamente. Para se ter uma boa logística, é fundamental que a gente tenha o quê? Um bom planejamento, certo?
O Robson Pereira fala o seguinte: minha esposa é comerciante e não tinha estoque de segurança de cheddar de uma determinada marca. E outras marcas não ofereciam a qualidade desejada. Foi muito difícil encontrar o produto. E mais complicado ainda é você deixar o cliente desfalcado daquele produto, em necessidade daquele produto com a qualidade que ele já está acostumado. Então, com certeza, é um processo assim muito grande, uma saia justa que você precisa se adaptar. E como que você vai fazer para não perder esse cliente? Para você deixar aquele cliente ali com você, mas ao mesmo tempo para que ele também não tenha queda da qualidade daquele determinado produto que ele precise tanto, né? Então, é esse mesmo paralelo que a gente consegue fazer aqui dentro da linha de produção. E aqui nós vamos falar sobre o VMI, que eu não vou falar assim em inglês, gente. Eu já treinei algumas vezes quando eu tô pronunciando ali, mas eu vou falar só VMI mesmo. Vocês estão vendo aí o nome em inglês, certo? Perdão, a professora. O VMI, gente, ele é uma ferramenta muito importante para esse processo de integração de todos os sistemas que nós temos aí de controle, que a gente vai falar um pouco mais lá na aula 7, né, sobre a questão da tecnologia, sobre o impacto dela dentro da logística. E aqui, quanto mais a gente tiver a expansão da internet 5G, que já está acontecendo em boa parte do Brasil, a gente vai ter um impacto maior ainda dessas ferramentas, né, como o VMI, dentro de todo o processo de gestão de estoques e de toda a logística, da logística como um todo, vamos falar dessa forma, né? O VMI, ele viabiliza um estoque ou inventário gerenciado pelo fornecedor. Calma aí, professora, como que é esse negócio? Fala, explica direitinho para mim. Pensa aqui em um supermercado. Hoje eu tenho grandes marcas que têm o seu estoque gerenciado dentro do supermercado pela própria distribuidora, certo? Então, pense mais ou menos assim dessa forma. Então, eu vou ter esse estoque ou inventário que, através da parceria, que a gente já falou quanto ela é importante dentro da logística, ela vai conseguir gerenciar o seu estoque, né, ou o inventário dentro ali do seu cliente. Mas quem está fazendo essa gestão é o fornecedor. E isso vai ser possível através do quê? De um sistema, né, de um programa de TI aí muito bom para conseguir fazer esse controle. Gerenciamento dos estoques do cliente diretamente pela indústria fornecedora. Então, eu tenho aí todo esse processo de gestão, onde uma vez que eu desenvolver essa parceria com o meu fornecedor, eu não tenho que esquentar tanta cabeça, eu não tenho que ficar mais tão preocupada com a reposição desse estoque. Aí seria o sonho, né? Se fosse possível fazer isso com tudo. Mas algumas coisas são viáveis sim, certo? Quantidades a serem repostas são determinadas automaticamente. Olha só, eu tenho ali todo um sistema de algoritmos, né, de inteligência artificial. Tá bem na moda falar sobre isso, né? Mas eu tenho ali todo um algoritmo de inteligência artificial que está fazendo o planejamento aí nesse sistema do que precisa ser reposto. No VMI, o fornecedor tem acesso a dados relativos a vendas e movimentação do estoque no estabelecimento. E ele assume, ele próprio, o compromisso sobre os reabastecimentos. Então, imagine aí, gente, o quanto que você precisa confiar nesse teu fornecedor, primeiro, para oferecer esses dados, para fornecer esses dados. E segundo, para saber que ele, em posse desses dados, ele vai conseguir repor e fazer esse reabastecimento da melhor forma possível. Se você já teve o privilégio e a oportunidade, né, de repente ir ao supermercado durante um dia da semana, nos horários de menor movimento, você provavelmente já pode observar essa reposição, né, de produtos que muitas vezes é feita pelo próprio distribuidor ali dentro daquele supermercado, certo? Então, isso aí é o VMI. Vamos ver aqui quais são as vantagens e desvantagens desse VMI, tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista da empresa que está fornecendo, né, que está fazendo essa gestão aí de estoque em parceria com o seu consumidor. Consumidor aí, pessoa jurídica, né, gente? Seu cliente, pessoa jurídica. Vantagens para a empresa fornecedora. Melhor atendimento e, é claro, uma maior fidelização do cliente, melhor gestão da demanda, melhor conhecimento do mercado.
Agora, nem tudo são flores, né, gente? Quais são as desvantagens para a empresa fornecedora? O custo do estoque mantido nesse cliente, porque essa empresa vai assumir todo o custo de estoque, uma vez que a empresa cliente ela vai ter ali esses estoques colocados apenas no momento em que ela vai precisar. Então, o custo prévio vai ser todo dessa empresa fornecedora. E custo da gestão do sistema, certo? Quais são as vantagens da empresa cliente? Menor custo dos estoques de capital de giro, ligando aqui, né? Tem algumas atividades que a minha filha faz de ligar uma coisa com a outra. Então, a gente liga aqui essa desvantagem do custo do estoque mantido no cliente com a vantagem para o cliente de menor custo do estoque e de capital de giro. Melhor atendimento por parte do fornecedor. Consequentemente, você também vai conseguir atender melhor o seu cliente. Uma simplificação da gestão dos estoques e das compras, porque você vai ter ali uma equipe que vai supervisionar se tudo aquilo está rodando direitinho, se está funcionando bem. Mas você não tem que estar esquentando a cabeça em correr atrás desse reabastecimento, porque através do VMI já foi feita essa parceria, certo? Mas nem tudo são flores, né? Quais são as desvantagens para a empresa cliente? Maior dependência do fornecedor e perda do controle sobre o seu abastecimento. E aí, é colocar na balança e a empresa avaliar o que vai ser mais vantajoso e o que você está disposto a perder. Eu me recordo, né, de uma amiga muito querida, né, a Ellen, a gente conversando a respeito, né, de assuntos da maternidade, da correria do dia a dia, do desafio que é criar uma criança, né, e aí ela falando, a gente tem que escolher as nossas lutas. Então, quando a gente fala e eu achei interessante isso porque isso dá para aplicar em várias situações, assim como dá para aplicar aqui também, quando nós falamos a respeito de estoques. Quais são as lutas que nós vamos escolher ali dentro desse processo de gestão de estoque? Eu quero essa parceria através do VMI com a empresa da qual eu confio para que ela possa fazer essa gestão desse estoque? E aí nós temos a classificação de estoque. A classificação de estoque, gente, a gente precisa pensar por que nós devemos classificar estoques? Porque alguns materiais possuem um nível mais elevado de custo ao serem estocados, assim como outros possuem um valor um pouco menor. E a gente tem produtos, materiais com valor maior agregado. Pensem aí na linha de produção. A gente tem alguns insumos que eles são ali essenciais, que eles são fundamentais para todo o andamento, né? A gente teve aqui o exemplo, né, do colega de vocês que citou, que trabalha lá na Volks, falando a respeito dos semicondutores. Então, a depender dos tipos de semicondutores, qual vai ser colocado ali, a gente tem um valor agregado maior. Então, como que a gente vai, e não apenas do ponto de vista do valor agregado, mas também da dificuldade ou facilidade de se ter acesso àquele determinado insumo. Não que a gente vai, professor, então isso aqui é mais fácil de ter acesso, então não vou ter tanto cuidado assim, não é bem assim. Mas existem alguns que são mais difíceis, e aí a gente precisa ter essa atenção maior. Então, por isso, a gente precisa fazer essa classificação de estoques. E aí, nós temos para nos ajudar aqui a classificação ABC. E se você usa isso no dia a dia, né, da empresa, manda aí, conta para a gente, né, se vocês utilizam ou não. E o que é essa classificação ABC? Classificação A, ela tem um valor, maior valor agregado em se tratando da relação consumo e valor. Classificação B são aqueles itens que tiveram a sua relação do consumo e valor em nível intermediário, nem tanto nem tão pouco, né? E temos a classificação C, que são itens com relação do consumo e valor sendo um pouco mais inferiores. E não apenas do ponto de vista de valor, hoje também nós podemos classificar aqui em ABC a questão da disponibilidade. Lembra lá do conceito de disponibilidade que a gente falou? Do ponto de vista do cliente, de ter aquele produto disponível ao cliente, a gente pode colocar aqui também, acrescentar, né, nesses últimos anos, a gente pode acrescentar essa questão da disponibilidade nessa classificação ABC, certo? E um estoque eficiente, ele precisa de uma atualização constante para que esse estoque seja eficiente, canais envolvidos para poder escoar o estoque e
os canais envolvidos, né, para poder receber esse estoque. E aqui tem uma notícia bem interessante, né, que eu trouxe para vocês, essa aqui, falando a respeito da gestão de estoque, que pode evitar perdas de 7 bilhões ao ano, né? A gente citou o caso da armazenagem, né, na empresa de gestão hospitalar, na nossa aula passada, e a gente pode abrir um paralelo maior, né, em relação à questão dos estoques, né? Um prejuízo bilionário pode ser evitado com o uso de recursos avançados de gerenciamento, com apoio da tecnologia de análise de dados, e também a gente pode acrescentar aqui inteligência artificial, que a gente pode acrescentar aqui para ter um estoque eficiente. E reforço novamente a proporção que a internet 5G se popularizar, a gente vai ter essa inteligência artificial na gestão de estoques cada vez mais ali presente no dia a dia. Estoque eficiente. Cada produto deve ser tratado de forma específica, as categorizações de produto que nós temos. E o centro de distribuição, né, é um exemplo, né, de estoque eficiente, como o centro de distribuição de floricultura perto de um fornecedor, né, da CEAGESP, como é o caso lá de São Paulo, né? Então, eu achei interessante trazer esse exemplo aqui de um estoque eficiente para a gente poder observar como que isso acontece na prática no dia a dia, ou um centro de distribuição que já está ali perto da BR e fica mais fácil de poder escoar de um estoque eficiente. A gente precisa de uma análise contínua de dados e informações, e a proporção que a tecnologia se popularizar e se torna mais barata, né? Quando eu falo a respeito de popularização, não apenas do alcance, mas também da diminuição do custo, onde a gente tem ali, de forma integrada, o trabalho do fornecedor, aliado com tecnologia, com inteligência artificial, e isso vai impactar o quê? Na melhoria no mix de produtos que nós vamos ter aí em diversas situações de uma empresa. Análise contínua de dados e informações, onde nós vamos ter o quê? Soluções cada vez mais personalizadas, uma diminuição de estoques de segurança, só que a depender, né, reforça aqui esse adendo, né, atualizado de 2020 para cá, pode ser que eu precise aumentar esse estoque de segurança, para que a gente consiga justamente o quê? Reduzir esse nível de ruptura que pode acontecer no meu processo produtivo e conseguir ter o quê? Uma equipe cada vez mais integrada. Não apenas a equipe dentro da empresa, da indústria, mas também equipe interna e equipe externa em parceria com o meu fornecedor, certo? Inventário, né? Para a gente poder fechar aqui essa nossa aula de hoje. O inventário, gente, ele é o processo de contagem e registro dos estoques atuais. E aí eu queria saber de vocês, quem aí já fez um inventário? Manda aí, eu, professora, já fiz um inventário. Quem sabe aí, quem já viveu as emoções de um inventário, né? De ter que passar por todo esse processo de contagem, por mais que a gente tenha ali a tecnologia para usar, hoje está mais de boa, né? Eu lembro de vez de fazer parte de inventário, que a gente tinha aquela planilhazinha do Excel que era impressa, e aí a gente escrevia ali e depois passava para o Excel. Não tinha toda essa estrutura que a gente tem, né, desses software tudo conectado, para a gente só poder conseguir passar ali o inventário o mais rápido possível, ou até mesmo, né, aqueles leitor de código de barra que a gente vai ter. E aí, novamente, a gente fala, né, imagina só como que vai ser fazer um inventário dentro de um contexto do 5G, né, de inteligência artificial. Com certeza vai ser um pouco diferente, né, do que muitos quem já trabalhou ou trabalha, né, há mais tempo nessa área de inventário sabe como é que foi e como que tem melhorado, né? E aí, você já fez parte de um inventário? Já fez esse processo de contagem? Manda aí que eu quero saber quem é aí que já fez inventário. E o que que nós devemos considerar dentro do inventário? Primeiro, controle físico e financeiro de estoque, que a gente precisa ter. A gente precisa ter um planejamento a ser realizado com antecedência, conhecer mais o seu cliente, né? Ter esse conhecimento maior desse cliente para saber se ele vai ter condições de poder absorver aqueles produtos que a gente está produzindo. E a gente vai conseguir saber isso como, professora? Saber quais são os seus gostos e hábitos de consumo, né?
quais itens e quais são as quantidades que a gente precisa ter ali, para que a gente consiga evitar o máximo possível de prejuízos e prever qual produto vai faltar e qual pode vir a sobrar. Então, são coisas que a gente precisa considerar aqui dentro desse processo do inventário. E por fim, gente, quais são as perguntas a serem respondidas quando a gente vai fazer esse processo de inventário e essa gestão adequada de estoques? Qual o preço que eu posso pagar para que eu consiga ter uma estratégia de preço de venda? Qual o preço que eu posso vender para definir isso aqui? Quando devemos começar a produzir? Quando devemos reabastecer o nosso estoque? Quando devemos vender determinado produto, principalmente se ele estiver aí na categoria sazonal? E o quanto devemos comprar de um determinado insumo para que a gente consiga atender o máximo possível os nossos clientes? Então, essas aqui são as principais perguntas a serem respondidas durante esse processo, né, de inventário e de gestão de estoque. Então, só para a gente poder recapitular aqui, né, nessa nossa aula, né? Nessa nossa aula 5 que nós falamos aqui a respeito da gestão de estoque, desde entender qual que é a necessidade do estoque, como que ele é estratégico hoje, cada vez mais ainda, né? Principalmente a depender do segmento em que nós atuamos. Entendemos que hoje o estoque de segurança, ele não pode ser analisado com os olhos que nós tínhamos antes, né, de 2020. Hoje a gente precisa adicionar outros elementos nessa nossa equação para poder fazer um cálculo acertado e uma projeção, um planejamento adequado dos estoques. Falamos a respeito dos sistemas de tecnologia, né, mais especificamente sobre o processo do VMI, para poder conseguir ajudar na gestão de estoque, e também falamos sobre o inventário. Pessoal, e assim nós fechamos essa nossa aula falando a respeito de estoques. Para a nossa aula 6, vamos falar sobre distribuição e modais de transporte. Preparei uma aula bem legal para vocês e aguardo todos aqui nessa nossa próxima aula. Agradeço a todos que acompanharam a gente aqui, né? Graças a Deus temos uma quantidade boa de alunos aqui até agora. Agradeço ao professor Denis, que está aqui dando todo o suporte, sempre dando todo o suporte possível aqui. E se tiverem dúvida, mandem as suas dúvidas, que a gente vai estar aqui disponível para poder auxiliar vocês em todo o desenvolvimento dessa disciplina. Eu sou a professora Simone Cardoso e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Aguardo todos vocês e mais ainda, né, na nossa próxima aula na semana que vem. Um forte abraço e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.